Graça e paz. Mais uma vez estamos a buscar no eterno algo maior, porque Deus ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida, mesmo nesse tempo difícil que nós estamos vivendo de pandemia. O interessante é que nós vamos meditar hoje nas Sagradas Escrituras em uma passagem que parece que não tem nada a ver com aquilo que nós vamos começar a falar. Mas eu quero que você preste atenção e anote tudo aquilo que vai ser dito. Amém? Então eu quero que você já deixe aberto o texto sagrado na sua Bíblia, Juízes, capítulo de número 13. Juízes, capítulo de número 13. Nós vamos meditar nas Sagradas Escrituras e vamos ver o que Deus tem a falar conosco hoje. Amém? Nós vamos falar de bênção. Nós vamos falar sobre o porquê eu preciso da bênção, para que serve a bênção, o que significa a bênção. Muitas coisas que talvez você não saiba. E quando você receber a bênção de Deus, você tem que ter esses propósitos já dentro de ti. Amém? Vamos orar? Vamos meditar na palavra logo em seguida. Mas vamos orar primeiro e buscar aí a face do Eterno, a direção do Espírito Santo, para que nós possamos realmente entender o que Deus tem para nós. Então já deixa aí a sua Bíblia. Se você puder já compartilhar essa live com outras pessoas, eu vou te dar aí 1 minuto no máximo para você poder fazer esse compartilhamento. Vamos lá? Você vai compartilhar essa live aí com pessoas que realmente precisam ser abençoadas. Quantas pessoas você sabe neste momento que estão passando por situações que tiraram a força dela, tiraram o ânimo, o vigor, a alegria, e elas precisam ser abençoadas? Esse é o momento de você ajudá-la. E você vai entender a palavra de hoje. Quando você manda essa live, quando você manda esse link, quando você avisa uma pessoa que algo de Deus está sendo colocado diante de você e você quer que isso chegue até uma pessoa, você vai entender o quão importante é isso no dia de hoje. Faça isso, eu te garanto que você vai estar sendo muitíssimo abençoado pelo Eterno. Amém? Vamos lá, vamos orar. Você já compartilhou, já deu tempo. Vamos lá. Eterno e santo e bendito Deus de Israel, perante a tua presença nós colocamos-nos diante de ti. Meu Deus, há um banquete preparado para o seu povo e eu sou apenas o garçom. Eu estou aqui para servir o teu povo da melhor maneira possível, segundo a capacidade que o Senhor me deu, segundo a sabedoria que o Senhor me dá, segundo a instrução do Senhor. Eu quero servir o teu povo, meu Deus, com o melhor alimento, para que eles sejam revigorados, restaurados, erguidos, levantados e abençoados pelo Senhor. Queremos realmente que essa live, meu Deus, seja de mudança, de transformação, levando essa pessoa, meu Deus, a um patamar diferente que ela tem vivido, pronta, meu Deus, para viver aquilo que o Senhor tem determinado como bênção sobre a vida dela. Queremos realmente, meu Deus, que a mente do ser humano, a nossa mente seja voltada para Ti, focada naquilo que o Senhor vai falar conosco neste dia. Tire impedimentos, barreiras, adversidades, circunstâncias que possam atrapalhar, meu Deus, a ministração da Tua palavra. Faça a Tua palavra fluir de maneira poderosa, a ponto de encontrar a mente, a alma, o coração dessa pessoa, e lá dentro, meu Deus, transformá-la para aquilo que o Senhor quer neste tempo. Estamos vivendo tempos difíceis, pessoas estão precisando do Senhor mais do que nunca, e nós nos agarramos em Ti, Deus.
sabendo que o Senhor tem feito o melhor por nós, em nome de Yeshua HaMashiach. Que o teu Santo Espírito tenha liberdade para fluir, para operar, para agir, para falar através de nós. Usa a nossa boca como um chofar a ecoar a mensagem certa, o som certo para que o povo seja desperto, ser levantado, ficar atento. Assim, meu Deus, nós te pedimos, em nome de Yeshua, que assim seja. Amém? E graças a Deus. Aleluia, Deus. Nenhuma dificuldade pode te separar de Deus. Olha o que Paulo disse: nem a morte, nem a vida, nem o porvir, nada poderá nos separar do amor do Eterno. Amém? Aleluia! No final vou tocar o chofar. Aleluia! Vamos lá para o texto? Juízes capítulo de número 13. Havia um casal em Israel, e esse casal por muito tempo havia sido humilhado. Por quê, pastor? Porque havia uma situação na vida deste casal que levava eles a essa humilhação. O capítulo de número 13, versículo de número 2 em diante, diz assim: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Não ter filhos naquela época era uma das maiores humilhações. Por que isso? Porque primeiro você não fazia o seu nome ser estendido nas gerações seguintes. Segundo, se eu não fizesse o meu nome ser estendido nas gerações seguintes através dos filhos, logo meu nome seria esquecido. E o nome que era esquecido era um nome que não era abençoado. Então esse nome de Manoá poderia se perder no tempo, porque não teria gerações seguintes que falariam dele. Mais do que isso, era uma vergonha e como uma maldição não ter filhos. Então imagina, essa mulher, a mulher de Manoá e Manoá não tinham filhos, e as pessoas à sua volta olhavam e viam eles com um olhar meio diferenciado, porque menosprezavam, humilhavam. Ali vai a estéril, ali vai a seca, ali vai aquela que não pode dar fruto, que não pode gerar descendentes. Quer dizer, isso é triste. Nós vimos isso em Abraão, em Isaac, em Jacó. Nós vimos isso na descendência dos patriarcas. Mas, quando nós chegamos aqui, eu quero que você entenda o que Deus tem a fazer com esse homem. Nós vamos falar de bênção. E quando nós vamos falar de bênção, querido, eu preciso entender que a maior bênção que eu tenho na minha vida é Yeshua. E eu preciso ter Ele como minha referência, como meu exemplo de busca por aquilo que o Pai tem a me dar, por aquilo que o Pai, na sua concepção perfeita de nos abençoar, segundo o seu propósito, segundo a sua vontade, como diz em Romanos, capítulo de número 12, se eu não me engano, o apóstolo Paulo diz que a vontade de Deus, presta atenção, a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Só que Deus, Romanos capítulo 12, versículo de número 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, versículo 2, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. Presta atenção, Paulo diz que eu tenho a condição de experimentar, e após
experimentar, verificar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é somente experimentar. Em uma outra tradução diz que eu devo experimentar para eu confirmar se isso realmente é verdade, se essa vontade, esse propósito que Deus tem sobre a minha vida é realmente bom, agradável e perfeito. Então, quando nós olhamos, nós vamos ver que as pessoas hoje buscam por dinheiro, buscam por casas, buscam por roupas melhores, emprego melhor, negócios próprios. As pessoas buscam por carro, por moto, por condição financeira. Pastor, isso está errado? Não, não está errado. O que está errado é colocar isso em primeiro lugar. Isso é terciário. Primário, secundário, terciário. Primário, primeiro, Deus. Segundo, pessoas. Terceiro, coisas. Se eu mudar a ordem dessas coisas, eu tive um problema sério agora. Eu tive, tenho e terei um problema muito sério. Então eu não posso mudar isso. Primeiro, Deus. Segundo, pessoas. Terceiro, coisas. Amém? E as igrejas hoje, e eu não quero falar de ministério algum, mas as igrejas parece que têm trocado isso. Parece que as coisas estão primeiras do que Deus e primeiro do que as pessoas. E nós não podemos colocar nada em primeiro lugar a não ser Deus. Então, quando nós olhamos, nós vamos ver que Deus, ele se preocupa em nos abençoar. Ele quer nos abençoar. E é segundo a sua misericórdia. É segundo a misericórdia do Eterno que ele nos abençoa. Então, quando nós falamos de bênção, presta atenção, eu não vou falar de teoria da prosperidade, eu vou quebrar, por sinal, algumas coisas que são faladas. E aí eu quero que você preste atenção nisso. Quando nós olhamos a Bíblia, nós vamos entender que Deus, o Todo-Poderoso, ele quer me abençoar. E como ele quer me abençoar? Ele quer me abençoar quando eu peço a ele. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 7. Eu estou fazendo só a introdução. Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler o versículo de 9 até o 11. Palavra que você conhece muito bem. Diz assim: o qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, se lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. O que Deus quer me dar e o que Deus quer te dar são coisas boas, não coisas ruins. Deus, ele não vai me dar coisas ruins. Por isso que é bênção o que ele me dá. É bênção aquilo que ele te dá. Mas quando nós olhamos isso e nós vemos que Deus é o abençoador, quando nós vemos isso e nós vemos que Deus nos abençoa, que Deus dá boas coisas, nós vamos ver que Deus nos deu a vida, nós vamos ver que Deus nos deu os seus mandamentos, as suas diretrizes, suas leis, para que nós fôssemos educados nessas leis de uma forma espiritual e também de uma forma física. Sim, ele deu isso para nos instruir no caminho certo, para nós vivermos a bênção. Ele sim deu aí a nossa força diária. Deus, ele tem nos dado capacidade para trabalhar, sabedoria para lidar com situações. Ele nos deu o seu Filho. Ele tem nos dado o Espírito Santo a cada dia. Quer dizer, Deus tem nos dado boas coisas. Agora eu preciso entender o que é bênção. Eu preciso entender o que é bênção para a minha vida. Quando nós falamos de bênção, se você chegasse hoje e Esdras e Neemias estivessem vivos, e você chegasse para eles e disse assim: Neemias, Esdras, o que é bênção?
eles iriam dizer: bênção é a mão do Eterno sobre nós. Toda vez que a mão do Eterno estava sobre o povo, isso significava para eles que eram bênção. Que era a bênção do Eterno sobre eles. Que as bênçãos do Todo-Poderoso estavam e permanecia sobre eles diariamente. Então, eu entender o que é a bênção vai me fazer entender mais ainda aquilo que o Eterno tem para mim e para você. Só que quando nós vamos falar de bênção, querido, nós precisamos entender a história dentro do contexto bíblico. É interessante nós vermos que na antiguidade, lá no Oriente, aonde vivia o povo hebreu, nós vamos perceber que a ideia de bênção era uma coisa interessante. Eu quero que você preste atenção. A ideia de bênção naquele tempo era tudo aquilo que uma nação buscava incansavelmente. Olha que interessante, as nações buscavam, hoje as nações buscam e hoje as pessoas também buscam isso. Então as nações naquela época, na época dos hebreus, na época de Israel, elas buscavam 3 coisas. E elas buscavam essas 3 coisas como sendo o seu objeto final de vida. Não eram só as pessoas, mas as nações buscavam por isso. E quais eram essas 3 coisas? Primeira coisa que eles buscavam como bênção, eles buscavam diante dos seus deuses poder. O que mais eles buscavam? Eles buscavam como bênção o favor desses deuses, a sobrevivência na terra. E qual mais coisa eles buscavam? Eles buscavam a fertilidade. Então marca aí, no Antigo Oriente, lá atrás, na época dos hebreus, na época de Israel, quando Israel peregrinava pelo deserto, quando Israel entrou em Canaã, e no decorrer da história, os povos, no decorrer da história bíblica, você vai perceber que os povos tinham um objetivo comum. Qual era? Buscar em seus deuses 3 coisas: poder, favor e fertilidade. Marcaram isso? Poder, favor e fertilidade. E você vai perceber que nós buscamos isso todos os dias. Mas olha que interessante. Como que eles buscavam isso e para quê? Presta atenção. Como, por quê e para quê eles buscavam essas bênçãos? Eles buscavam o poder, primeiro. Eles buscavam o poder para vencer, para vencer o inimigo. Então a preocupação deles era vencer o inimigo, investir contra o inimigo e também se defender do inimigo. Por que isso? Se eu venço o inimigo, eu consigo conquistar mais terras e amplio o meu território. Se eu me defendo, logo se eu tenho poder de defesa, o inimigo sucumbe diante da minha defesa, eu também o conquisto e eu não permito ele dominar o meu território e eu consigo avançar pouco a pouco. Quer dizer que eu estendo o meu território. Então, eles buscavam isso, crescimento. Eles buscavam isso, aumentar, alargar as estacas, aumentar o seu território, aumentar a sua nação. Então, era isso que eles buscavam como bênção. A segunda coisa era o favor. Que favor era esse? O favor da sobrevivência. O que eles pediam? Eles pediam para sobreviver de uma forma digna na terra, sem perder a prosperidade. Por quê? Porque aquele tempo era um tempo de muitas guerras, muitas lutas, muitos inimigos, e era uma situação em uma terra hostil. Então as guerras aconteciam. Veja lá quando Abraão vai com os 318 pastores
guerrear a uma guerra de 5 reis contra 4 reis, porque isso era normal. Faziam uma aliança para guerrear contra o outro, porque ambos iriam ter um aumento de lugar, de território. Quer dizer, essas guerras aconteciam, e então eles se preocupavam em buscar nos seus deuses esse favor à sobrevivência, de viver de uma forma digna, em um território hostil, perigoso, mas também de uma forma digna. Terceira coisa, eles buscavam a fertilidade do que? Da terra. Eles buscavam plantar e colher, porque se eles não plantassem, eles não colhiam, e se eles não colhessem, morreriam de fome. Então essas 3 coisas eles buscavam nos seus deuses. Essa era a bênção e a ideia de bênção no Antigo Oriente. E olha que interessante, parece que hoje é assim. Eu quero crescer, eu quero progredir, eu quero ganhar mais, eu quero ter uma casa maior, eu quero ter um carro melhor, eu quero ter poder contra o meu inimigo, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero sim uma vida digna, eu não quero perder aquilo que eu conquistei, eu quero plantar e quero colher. Você percebe que parece que não mudou as coisas? As coisas não mudaram. A ideia parece que é a mesma. Talvez você pense assim. Porque muitos pensam assim. Pastor, está errado eu querer crescer? Não. Já te disse que não. Mas o que é interessante, como eles buscavam isso diante dos seus deuses? Uma palavra que, por muito que não se goste dentro das igrejas, se usa. Pode não falar, mas se faz. Eles barganhavam com os seus deuses. Através do quê? Através dos sacrifícios. Eu sacrifico aqui e você me dá ali. Eu sacrifico para você e você me dá o que eu quero. Então, a ideia deles em relação a obter as bênçãos dos seus deuses era através da barganha. Eu dou para receber. Olha que interessante. Eu dou para receber. Não parece algumas coisas que você já viveu nas igrejas? Dá para você receber, faz para você receber, dá esse valor para você receber. Isso é uma coisa lá do Oriente, dos povos pagãos, da época dos hebreus e israelitas. Sabia disso? Quando nós olhamos então a Bíblia, nós vamos perceber que o nosso Deus não aceita barganha. Não adianta querer comprar Deus. Quando eu vejo os babilônios, quando eu vejo os assírios, os sírios, os egípcios, os gregos, até os romanos, indo diante dos seus deuses e barganhando com eles, parece que isso entrou na igreja. E isso é errado, porque o nosso Deus não aceita barganha, ninguém compra Deus. A bênção Deus me dá através da sua misericórdia e do meu posicionamento. Presta atenção. Eu falar que não é para você sacrifício, porque não é para você fazer sacrifício, eu não estou dizendo que você não tem que fazer dízimo, propósito, primícias, oferta, não é nada disso. Mas tem pessoas que dão aquilo que depois ela vai fazer falta. Por exemplo, a pessoa tem um carro, ela dá o carro dela e deixa a família dela a pé. E não foi Deus que pediu, foi o homem. Ela acreditou mais no homem do que em Deus e ela deu. Aí ela fica sem carro, a família fica sem carro, fica a pé. Em dia de chuva vai todo mundo aglomerado num ônibus para a igreja, tomando chuva, voltando na chuva, correndo o risco de ficar doente, sendo que tinha o conforto de ir e voltar tranquilamente. Pessoas
não têm o entendimento e vão pela emoção, ouve o homem falar e dão a sua casa. Dão o seu salário todo. E aí fica sem salário, passa dificuldade porque não pagou as contas, pronto, arrumou um problema. Ah, mas foi Deus que me falou. Será que foi Deus mesmo? Porque se fosse Deus, Ele teria abençoado. Então nós precisamos ter discernimento que o nosso Deus não aceita barganha. Eu tenho que sim devolver dízimo, eu vou falar de dízimo qualquer dia, dízimo, oferta, primícias, propósitos, eu vou falar disso um dia. Mas sacrifícios de eu dar aquilo que eu só tenho um, ou que eu nem tenho direito, e eu faço um sacrifício descomunal, te dá, e depois eu fico a ver navios e eu culpo Deus, em vez de culpar o homem. E a culpa primeira é sua, porque você deu. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então uma coisa que eu preciso entender é, meu Deus não aceita barganha. Quando eu falo de bênção, eu preciso correr. Quando eu falo de bênção, eu estou falando de um relacionamento com Deus, de dependência, de eu depender dele realmente. Presta atenção, eu depender dele significa que ele vai fazer a parte dele e eu vou fazer a minha. Não é que ele vai fazer tudo e eu vou ficar esperando cair do céu. Não é isso. Deus vai fazer a parte dele, vai entrar com providência da forma dele e eu vou fazer a minha parte. Senão não vai acontecer. Então, quando eu olho, eu vejo que tem que haver um relacionamento entre o homem e Deus, e esse relacionamento é de dependência de nós para com Deus. Não só de dependência, mas de segurança e de vida digna. Eu preciso ter esse relacionamento com Deus, de Deus me dar boas coisas, segundo a vontade e o propósito dele. E não tentar barganhar com ele. E não falar para Deus, olha, eu dei, agora eu quero que o Senhor me dá. Você vai ficar sem receber. Porque na barganha, Deus, ele não entra. Você vai barganhar sozinho, é isso que muitos fazem. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos entender que a bênção, ela vem pela misericórdia de Deus. Sim, pela misericórdia de Deus, mas também pelo meu posicionamento diante dele. Por que Abraão foi tão abençoado? Pelo posicionamento que ele tinha diante de Deus. Por que Isaac foi abençoado? Pelo posicionamento. Por que Jacó foi abençoado? Porque ele mudou o posicionamento dele diante de Deus. Olha José. Então nós vemos que as pessoas, elas serão abençoadas pelo posicionamento que elas vão ter diante de Deus para experimentar o propósito, a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E Ele quer que eu experimente isso. Ele quer que eu receba a bênção e eu viva essa bênção para depois eu falar dessa bênção para as pessoas. Mas não é somente para eu receber a bênção, é muito mais do que isso. Então, eu preciso aprender que Deus tem a parte dele e eu tenho a minha. Não adianta eu ter uma ideia mirabolante e eu achar que Deus vai mandar o dinheiro e o dinheiro vai vir caindo do céu. Deus faz dinheiro aparecer na conta? Faz, já fez comigo. Já fez comigo, no momento de grande necessidade apareceu dinheiro na minha conta e eu nem sabia de onde era. Deus toca em pessoas para me abençoar? Toca, porque já aconteceu comigo. Deus tocou em pessoas que em momento de necessidade, que o dinheiro veio na minha mão através de pessoas. Mas temos que fazer a nossa parte.
Deus te dá ideias fabulosas, e se Ele não deu, Ele vai dar para mim e para você. Mas nós precisamos ir atrás de patrocinadores. Nós não podemos ser pessoas passivas, nós temos que ser pessoas ativas, que vão, que fazem. E isso eu estou dizendo também para mim, não é só para você. Deus está falando também comigo. Nós precisamos agir, nós precisamos fazer. Então, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós precisamos nos colocar diante de Deus, colocar a nossa necessidade diante do Eterno, e segundo a sua misericórdia, segundo o seu propósito, Ele vai fazer nas nossas vidas, mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Manoá orava, eu tenho certeza disso. A sua mulher orava, eu tenho certeza disso. Não esqueci de Manoá. Então, quando eu olho para a bênção, e eu tenho certeza que Manoá pedia a Deus que fizesse um milagre. Olha só, a história de Abraão, a história de Isaac, de Jacó, que tinha suas mulheres estéreis, e elas conceberam filhos. Olha que coisa incrível, essas histórias permeavam o povo de Israel, essas histórias permeavam o coração do povo. Então, com certeza, Manoá orava ao Eterno: Deus nos dá honra, Deus nos dá dignidade, Senhor nos dá, Senhor, essa bênção que vai mudar a nossa história na terra, que vai nos dar honra diante das pessoas, que vai tirar a vergonha de sobre nós. Eles oravam. Eles queriam a bênção. E o que significa bênção no hebraico? A palavra bênção no hebraico é brahá. Brahá. E ela vem de uma outra palavra que é berer. Berer significa três coisas. Isso que é interessante. Então, quando nós falamos de bênção, que vem da palavra brahá, que é abençoar, nós vamos aí para a palavra em hebraico brahá, e ela significa três coisas. Olha que interessante. Essa palavra, ela significa joelho, fonte e fartura. Então, por exemplo, quando um judeu, eu gosto de cultura judaica, quando um judeu ele pega e ele ora, e interessante é que ele ora por tudo. Ele acordou, ele ora, ele sai, ele vai comer, ele ora pelo pão, ele ora pelo café da manhã, por cada alimento que está na mesa. Ele ora porque ele está saindo, ele ora quando chega no trabalho, ele ora durante o dia agradecendo a Deus, ele ora porque ele está voltando, ele ora porque ele está entrando na casa de novo, ele ora pelo almoço, pelo café da tarde, ele ora por tudo. E ele agradece a Deus. Ele abençoa os alimentos. Ele abençoa a sua casa. Ele abençoa a sua família. Ele abençoa o seu emprego. Por isso não há tempo de murmuração, porque ele sempre está abençoando. E aí, quando nós pegamos a palavra brahá, que é bênção, e dentro dessa palavra no hebraico, as letras simbolizam joelho, e também fonte e fartura, eu tenho que entender o que é isso. O que é a bênção para mim e para você? Sabe me responder? O que é a bênção para você? Vai mudar a sua concepção hoje de bênção. O que é bênção para você? Quando você diz, eu sou abençoado, eu estou abençoado. O que é bênção para você? A palavra bênção no hebraico significa primeiro isso aqui: eu sei que Deus é a fonte de tudo o que eu preciso. Quando eu digo que eu estou abençoado, eu estou dizendo Deus é a fonte que acaba com as minhas necessidades. Deus é a fonte que sacia a minha necessidade. Ele é a fonte de tudo que é bom. Segunda coisa, fonte. Deus é o Deus que abençoa abundantemente. É o Deus de abundância. É o Deus de fartura em tudo que faz. Terceiro,
eu reconheço esse Deus como a fonte de tudo, que é um Deus que abençoa muito mais do que eu mereço, mas eu preciso buscá-lo de joelhos. E buscar de joelhos significa submissão. Então, quando eu falo que eu estou abençoado, significa que eu busquei de joelhos a vontade dele, a bênção dele, o querer dele sobre a minha vida. E segundo a sua grandeza, ele me dá muito mais do que eu mereço. E me dando muito mais do que eu mereço, eu sempre reconheço ele como a fonte de todas as bênçãos na minha vida. É isso que significa ser abençoado. Você é abençoado? Nós somos abençoados. Nós somos abençoados. E o que é interessante na bênção? O que é interessante na bênção? A bênção nem sempre é o que desejamos. A bênção nem sempre é o que desejamos. Mas sempre se trata daquilo que é bom, segundo a vontade de Deus para mim. E detalhe, não se trata daquilo que somente é bom para mim, mas daquilo que é útil, daquilo que é bom e preserva a minha saúde. Deus não vai me dar nada para eu ficar mal. Deus não vai me dar nada para eu ficar doente. Deus, quando me dá a bênção, Ele me dá para que eu viva feliz. Então, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos ver que Deus, Ele quer nos abençoar. Deus, Ele quer fazer, mas segundo o propósito dEle. Manoá queria um filho. Israel precisava de um juiz. Deus queria uma pessoa que engrandecesse o nome dEle. Percebe isso? Manoá e a sua esposa queriam um filho. Israel precisava de um juiz por causa da época. Agora, Deus queria um homem que glorificasse a Ele. A pergunta que eu tenho para você é: se você quer ser abençoado? Essa é a primeira pergunta. Você quer ser abençoado? Segunda pergunta: para que você quer ser abençoado? Terceira pergunta: o que você vai fazer com essa bênção? São coisas distintas. Você quer? Para quê? E por quê? Manoá queria um filho. Juízes, de novo, voltemos lá, para nós encerrarmos. Eu tenho um negócio interessante para te falar aqui. Juízes capítulo 13, diz que a mulher dele era estéril. Versículo 3 diz: apareceu o anjo do Senhor, Juízes 13, 3. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e lhe disse: eis que és estéril, e nunca tiveste um filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora vem um anjo do Senhor, e esse anjo fala com a mulher de Manoá, dizendo: até hoje você era estéril, mas a partir de agora você não será mais. Você vai conceber um filho. Presta atenção, naquela época ter filho era honra, porque o filho carregaria a semente para perpetuar o nome do pai na terra. Ela fica feliz, conta para Manoá, Manoá fica feliz e ele vai orar, porque ele vai pedir que esse anjo apareça de novo. E aqui que eu quero que você preste atenção. Ele está pedindo a bênção, presta atenção.
ele e a mulher dele oraram. A Bíblia não cita isso, mas eu tenho certeza disso. Por causa da vergonha que eles passavam, da humilhação que eles viviam. Ninguém quer viver humilhado. Ninguém quer viver com um jugo de vergonha sobre si. Então eles oravam a Deus. Deus ouviu a oração deles. Deus agora vai fazer, segundo o propósito de Deus, a bênção acontecer na vida de Manoá e da sua mulher. O anjo vem falar com ela, ele quer ouvir também. E aí o versículo, presta atenção, capítulo de número 13, versículo 8 diz: Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine, presta atenção, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. A preocupação de Manoá agora não é somente que vai acontecer a bênção que é o filho. A preocupação dele é o que eu vou fazer com a bênção, como eu devo estabelecer isso. Tem muitas pessoas que querem ser abençoadas, tem muitas pessoas que oram para Deus abençoá-la, mas não pedem para a direção de Deus para o que eu vou fazer com essa bênção, como eu vou lidar com ela. Para que você quer a bênção se você não sabe lidar com ela? Para que você quer ser abençoado se você não sabe lidar com aquilo que você está pedindo? Aí eu olho, Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus veio outra vez. A mulher, quando essa se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correndo noticiou a seu marido e ele lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falaste a essa mulher? E ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo? Presta atenção, anjo. E alguns vão dizer que o anjo do Senhor é uma teofania. É o próprio Deus que veio numa manifestação a eles. Mas olha que interessante. Manoá, ele sabe que a bênção vai acontecer. E ele diz, quando se cumprirem as suas palavras, ele está falando para o anjo do Senhor. Quando se cumprir o que você está dizendo, ao que você está falando para nós, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Como que eu vou lidar com a bênção? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Não é só ser abençoado. Como eu vou lidar com aquilo que Deus vai me dar? E para que eu quero isso? Eu quero ser abençoado, tá? Mas para que você quer ser abençoado? E como que você vai lidar com essa bênção? São 3 questões diferentes, distintas, que você precisa ter muito clara na sua cabeça. Aí eu olho, versículo 13 tem a resposta. Ele respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Você sabe, eu já falei para ela o que ela tem que fazer. É só vocês fazerem da maneira que eu falei e não vai ter problema algum. A pessoa pede a bênção e ela pede a bênção para ela. E a bênção é para nós, tem que ser boa para nós, ela é boa para nós, mas ela tem que chegar até as outras pessoas. Se eu quero a bênção, eu preciso ser um abençoador. Você entende isso? Se você quer a bênção de Deus, você tem que saber para que você quer essa bênção e o que você vai fazer com ela. Porque essa bênção, ela tem que chegar até outras pessoas. Ela tem que chegar até outras vidas. É para isso que existe a bênção de Deus. Quando eu olho, eu vejo a necessidade de sermos abençoados.
mas nós precisamos nos tornar um canal de bênção de Deus. A bênção vem e não para. Ela tem que continuar. Ela tem que exalar de nós para chegar até as outras pessoas. Então, quando nós somos pessoas abençoadas, nós liberamos bênçãos sobre os outros. Eu fico vendo as pessoas, e eu não sabia disso, mas é interessante que nós usamos a palavra bênção como uma palavra qualquer. E quando eu chego e eu falo, a bênção do Senhor, eu libero a bênção de Deus sobre a vida de alguém, Deus te abençoe. Quantas vezes você já falou isso? Mas você falou da boca para fora. A partir de hoje você não vai falar da boca para fora. A partir de hoje você vai falar, Deus te abençoe, com o seguinte entendimento: que Deus faça em você, presta atenção, estou te abençoando. E quando os sacerdotes, os sumos sacerdotes abençoavam, lá no Antigo Testamento, se você pegar número 6, você vai ver a bênção arônica, a bênção sacerdotal, eles faziam assim com a mão, ó, com as duas mãos. E por que eles faziam assim? Porque é a letra Shin. Significava a letra Shin. Que letra que é essa do hebraico? É a letra de Shaddai, do nome de Deus. Shin, Shaddai. É o Shaddai, o Todo-Poderoso, Shaddai. Então começa com a letra Shin. Então quando ele fala que a bênção do Todo-Poderoso estava sendo estendida sobre a pessoa. E sabe o que significa eu falar Deus abençoe? Significa eu quero que a bênção de Deus traga à existência sobre você aquilo que não existe. Sabia disso? Isso é abençoar alguém. Isso é ser uma bênção. Então nós recebemos a bênção. Eu quero ser abençoado. Para quê? Para me tornar uma bênção na vida das pessoas. Tá, e como que eu vou lidar com essa bênção? Deus vai te dar a direção. Amém? Se preocupe em não querer a bênção para fazer as pessoas te admirarem no mundo. Mas se preocupem em ter a bênção de Deus para ser usada para o reino do Eterno. Vamos orar, porque eu quero te abençoar. Hoje eu só quero te abençoar. Você não precisa mandar hoje nenhum pedido de oração. Se você quiser mandar, pode mandar, não tem problema. Mas eu quero te abençoar em nome de Yeshua. Amém? Semana que vem eu vou fazer a bênção no hebraico para você. Mas hoje eu quero te abençoar da forma normal. Vamos lá? Meu Deus, acabamos de ouvir a Tua palavra e a Tua palavra veio nos dizer que o Senhor não é um Deus de barganha. O homem não te compra. O homem jamais te comprará. Porque o Senhor é o dono de tudo. E tudo que nós precisamos vem de Ti. O Senhor é o Deus único e verdadeiro. E perante a Tua presença, meu Deus, eu quero apresentar a vida de cada pessoa que está assistindo essa live. E que vai assistir no Facebook, no YouTube, na Casa da Salvação do Mashiach. Meu Deus, eu quero que cada uma dessas pessoas, eu não sei, Deus, eu não sei o que essa pessoa passa hoje. Eu não sei se ela acordou aflita. Eu não sei se ela acordou triste. Se ela acordou alegre. Se ela acordou em paz. Eu não sei se ela acordou preocupada. Eu não sei se ela acordou angustiada ou se ela acordou bem. Eu não sei, Deus. A única coisa que eu sei é que eu quero ser uma bênção para essa pessoa. Eu quero pedir que o Senhor venha abençoar a casa dessa pessoa,
a família dessa pessoa. Eu quero te pedir, meu Deus, que sobre a vida dos meus irmãos venha a sua bênção, Pai, que é boa, perfeita, agradável, segundo o teu propósito na vida dela na terra, segundo, meu Deus, o seu querer para a família dela na terra, porque a bênção, ela é boa. E eu quero te pedir, meu Deus, sobre a vida deste homem, sobre a vida dessa mulher, a tua bênção. Eu quero pedir sobre os filhos, sobre a casa. Essa mulher, meu Deus, que tem problema, Senhor, de saúde. Eu quero te pedir a tua bênção no corpo dela. Eu quero te pedir, meu Deus, a tua bênção em cada órgão do corpo dela. Meu Deus, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre os rins, sobre o ovário, sobre o útero, sobre o pâncreas, sobre o corpo deste homem, sobre o coração, sobre o intestino, o pulmão. Deus, sara essas pessoas. Meu Deus, vem com a tua bênção sobre o corpo dele, sobre o corpo dela. Vem a tua bênção sobre a vida financeira. Meu Deus, eu te peço, Senhor, se a porta está fechada, abra outra. De maneira, Senhor, espetacular e importante para ela. De forma que ela saiba que é o Senhor que está fazendo. Meu Deus, Senhor, faça o seu milagre. Que a sua bênção poderosa, Senhor, venha guardar essa pessoa ao entrar e ao sair da casa dela. Que a sua bênção, meu Deus, se estenda sobre as gerações dela. Que a sua bênção, meu Deus, seja, Senhor, visível aos olhos dos outros, meu Deus. Que sim, o seu nome seja engrandecido através dessa bênção que o Senhor realiza sobre a vida desse homem e dessa mulher. Abençoa o corpo, abençoa a família, abençoa a mesa, abençoa o casamento, meu Deus, a família dessa pessoa. Abençoa, meu Deus, as mãos, fortalecendo cada dia mais. Abençoa a mente, os pensamentos, as intenções, para que ela cresça de maneira sobrenatural. Abençoa os passos dessa pessoa, para que ela ande no caminho certo que é do Senhor. Senhor Deus, eu te peço, abençoa essa pessoa de maneira poderosa. Eu abençoo como sacerdote de Deus a vida dessa pessoa, Deus, em nome de Yeshua HaMashiach. Deus, abençoa todas as áreas dessa pessoa. Abençoa, meu Deus, todas as áreas dessa pessoa. Todas as áreas da vida dela. Dê vida a essa pessoa, meu Deus. Senhor, cuida dos parentes dela. Dê saúde aos parentes dela, meu Deus. Eu peço a sua bênção sobre aqueles que estão em hospitais, que estão presos em leitos, meu Deus, entubados. Esses homens, mulheres que tanto necessitam de Ti, Pai. Pessoas que o médico decretou a morte, mas o Senhor pode decretar a vida. Então abençoa, Deus. Abençoa cada um, meu Deus. Abençoa a minha casa, a minha família, o meu casamento. Abençoa os nossos bens. Abençoa os bens dos seus filhos, Deus. Para que eles não percam, Senhor, a prosperidade que o Senhor deu. Dá força para cada um de nós, meu Deus, e nos dá poder para vencer o inimigo das nossas almas. Nos dá poder, meu Deus, para cada dia mais nós temos as nossas estacas alargadas, estendidas, aumentando aquilo que o Senhor tem para nós, aumentando aquilo que o Senhor tem nos abençoado, Deus, porque nós queremos o crescimento, sim. Então abençoa, Senhor, com poder este homem e essa mulher. Meu Deus, abençoa com sobrevivência, para que essa pessoa não tenha prejuízos, meu Deus, na terra. Abençoa, meu Deus, o trabalhar no esforço deste homem, dessa mulher, desse pai, dessa mãe, desse filho. Abençoa, meu Deus, a semeadura deles, para que cresça 30, 60, 100 por um. Abençoa o esforço, meu Deus, de cada um. Meu Pai, que o Senhor traga fertilidade sobre a vida deles, e que o Senhor traga, meu Deus, a sua bênção, a sua abundância sobre cada um de nós, em nome de Yeshua. A sua bênção esteja sobre nós, Deus. Consagramos tudo a Ti, porque tudo é Teu, nada é do homem. Abençoa a nossa vida cada dia mais, em nome de Yeshua HaMashiach. Eu abençoo a cada um de vocês. Deus abençoe a sua vida. Que Ele traga à existência aquilo que ainda não existe sobre você, em nome de Yeshua.
Aleluia! Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus te engrandeça de forma a te espantar. Que Deus faça uma obra de espanto sobre ti. Que como Ele surpreendeu Manoá, Ele também te surpreenda. E você venha viver a bênção de Deus sobre essa terra. Em nome de Yeshua. Shalom, shalom. Baruch Hashem. Hazak Baruch B'Shem Yeshua HaMashiach. Seja forte, abençoado, em nome de Jesus Cristo. Shalom. Tu és totalmente bem-vindo.